Prepare-se para o vestibular Mauá 2018. A Mauá leva a prática a sério. São mais de 100 laboratórios Que estão ficando ainda mais modernos. A prototipagem 3D se consolidou. E para continuar sempre inovando, a Fábrica 4.0 e o laboratório de games estão sendo finalizados. Para completar, a parceria com as empresas cresce a cada dia. É uma estrutura mais do que completa para formar profissionais mais do que completa. Vestibular Mauá, Engenharia, Administração e Design. Faça sua inscrição em mauá.br. Prova dia 15 ou 18 de novembro. Mauá, mentes inovadoras se encontram aqui. Nossa, amanhã vai todo mundo vir de necro. Quer dizer, menos o Gago. O Gago tá sem camiseta. Gago, também o Gago. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, eu sou jornalista e editor e hoje nós estamos com o especial da Cat Nigiri na BGS 2017. Sobe o som. Qual é a trilha que a gente tá ouvindo? Nando e Caio, me expliquem. Isso aí é a música da segunda região do Necrosphere, feita pela Juliane. Eu lembrei agora. Entrou o BGzinho. E a gente tá aqui na BGS, a Cat Nigiri tá aqui, produtora de games premiada, Big Festival, recomendados, estão fazendo jogos aí, foram na Tokyo Game Show, estão com um gatinho e um sushi, vieram de estúdio consagrado que é a Hoplon. Como é que vocês estão? Muito bem, estamos... Tá tudo bem? Não tá muito quente a BGS? A BGS, não, o ar-condicionado aqui, nossa, muito bom. Deu pra ficar até de terno aqui, que é a nossa marca registrada, né? A gente sempre fica de terno. Terno para as pessoas terem medo da gente e não conversar com a gente. Não, mentira, mas a gente fica parecendo too business e é business demais e indie de menos. Mas é tão bom porque tem bolso, né? Pra dar cartão é muito bom. Nossa, é muito bom pra levar cartão. É prático. Eu passo calor, mas eu não fico sem bolso. Exatamente. E aquela coisa, você precisa do dinheiro, né, cara? No dia de business eu sempre tô sem interno, porque é mais, tipo, eu sou o cara, eu tenho que ser o mais descolado, que eu sou o chatão. É inverso, né? Eu sou o chatão, né? Então tem que aparentar mais descolado. Aí dia de feira normal eu boto terno. Não, você não sabe o que ele tá fazendo ultimamente. Ele tá usando um óculos sem lente, só que uma lente de vidro de demonstração e a barba só pra parecer indie como eu. Sim. Sério, eu fiz isso. Ele tem feito isso. E o Caio tá sempre igual. Não, então, é que nos eventos que eu não vou, alguém precisa ter essa cara de maluco. Aí eu deixei a barba crescer, botei um óculos. Hipster. Na verdade, eu preciso de óculos de grau, só que eu não uso. Cara, aí eu botei o óculos, fiquei com a barba cheia e foi na PAX West, né? E na Gamescom também, tava crescendo. Aí cheguei lá na PAX e na Tokyo Game Show também de barba. E aí todo mundo, hello, Caio. Deu. Ótimo. Já inventamos um jeito de estar em mais de um lugar, que nem o Malegra, né? Vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Malegra tá em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele tá ficando cada vez mais magro, daqui a pouco ele vai pra outra dimensão. Sim, cara, metade do Malegra tá num evento, metade tá no outro. O cara era cheinho, tadinho dele. Então a gente vai contar aqui a história da Cat Nigiri. Vamos falar dos dois lançamentos, um pro ano que vem e outro que já saiu nesse ano, que é o Necrosphere, e no ano que vem o King, que já mostrou as suas garras aí no mercado brasileiro. A gente vai contar um pouco sobre um jogo retrô e um jogo de puzzle, um jogo de muita coisa bacana que a gente vai poder falar aqui no News Games. Antes de aprofundar a história da empresa, eu queria que vocês contassem um pouco a história do Nando e do Caio. Por que raios vocês resolveram fazer joguinhos? Quais que são as inspirações de vocês e por que vocês decidiram criar a Cat Nigiri? Vamos lá. Tu és o fundador, vou começar então da onde é que saiu a Cat Nigiri. Eu já estava trabalhando com jogos havia alguns anos. Comecei com som e aí tava já entrando na parte de GD, que eu gostava mais, né? Você fazia sound effects? Fazia sound effects e música, só que meu transtorno obsessivo compulsivo, que me ajuda a ser um bom game designer, me atrapalha como sound designer. Então não era... Ele meio que atrapalhava o meu... Você tá ligado que você é o cara... Eu tava vendo a entrevista do Jornal da Globo ontem, você é o cara ideal pro desenvolvimento de jogos segundo o Hideo Kojima, porque ele disse que é legal ter jogos com arte. Você é um músico. Olha, tomara que ele tropece em mim e me contrate pro Metal Gear 12. Metal Gear 12 e lá, não. Desculpa. Não, é bom. E aí, nisso eu conheci um programador muito bom lá de Florianópolis e numa festa ele me falou, tô querendo fazer um jogo. Eu falei, que jogo? Ele, não sei, qualquer jogo. Então bora. Aí juntou ele,
chamamos um artista que a gente conhecia, a gente não sabia se ele era bom ou não, mas a gente sabia que ele era artista. Aí ficou nós 3, aí chamei o Marcelo, que é um amigo nosso também, pra ajudar na parte de administração e tal. O Marcelo, ele gostava de GD, não gostava de administração. Então ele começou a embarrigar a parte dele do trabalho e chamou. Eita, nós. Aí ele, não, cara, sabe quem que é bom nisso, cara? Um amigo meu que jogava RPG comigo, tal, o Nando. Aí ficou, ele enfiou o Nando, né? Então a melhor parte do Marcelo nesse começo da empresa foi que ele juntou o time oficial, que agora, né? Ele ajudou muito nisso, né? E como de GD ele era muito bom também. Legal. Só que assim, a função dele de GD acabou sendo... ficando atrás disso, né? Sim, na época sim, hoje já não. Não, agora não. Agora ele é full GD, realmente consegue estar do jeito que ele queria, que é legal. Não fazendo a parte que ninguém quer fazer. Nem o Nando quer fazer, né? Não, eu não quero fazer. Ninguém quer fazer isso. Não quero fazer, ninguém quer lidar com isso. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Aí na hora de fazer o trabalho sujo, você se veste de outras pessoas, tem que extravasar de outras formas. Eu faço tudo que tem que ser feito, cara. Ninja, assim, ó. Ninja. Tem que fazer o trabalho sujo e eles ficam no bem bom. Cara, exatamente. A gente tá se divertindo enquanto ele se quebra. Aí o que pode acontecer é que no final da história todo mundo se dá bem e faz o que quer, ou vai ser o pior final do mundo, pior final possível é o Nando nunca sendo GD e nunca se sabe, né, cara? Caio Lopes e Nando Guimarães. Nando, quem é você? Bom, eu Pergunta sou existencial. um ninja da Cat Nigiri, o overlord da parada, brincadeira. Eu tenho muita coisa de jogos, né, desde pequeno que eu gosto, que me influenciou. RPG também bastante, foi onde eu conheci o Marcelo. Com 2 anos? Oi? Você é que nem eu que jogou desde os 2 anos de idade. Desde os 4, eu acho, cara, não dos 2. Tá ganhando de mim. Olha aí. Mas eu, desde pequeno, óbvio, geração Atari, comecei a brincar. Eu perdi um momento na minha adolescência que eu acho que o Caio e o Marcelo têm, né? Eu perdi esse momento, mas depois eu retornei. Mas esse momento que eu perdi de videogame, eu tava em RPG. Então. Desde os 11 anos de idade, jogando RPG até hoje, eu nunca parei. Eu perdi o momento... a noção ampla de jogos, incluindo jogos analógicos e tal, você nunca abandonou o games? Nunca abandonei. Bom, eu não abandonei jogos eletrônicos, eu abandonei minha vida social. Minha vida social, sim, eu também. Eu desgracei a minha vida. Cresci como um grande perdedor, mas valeu a pena, porque pelo menos eu joguei um monte de videogame. Mas diga lá, Nando. Então, eu conheci o Marcelo jogando RPG bem cedo. O Marcelo que me convidou pra se juntar, né, a Cat Nigiri. Na época eu tava na Itália, tava morando lá. É engraçado que a gente teve que fazer uma triagem aqui. Que diabo é esse Nando aí, velho? Foi atrás de tudo lá. O pessoal que já trabalhou com esse. Vale a pena esse bicho, cara? Qual era esse cara? Porque eu não conhecia o Nando. Eu vi de vista uma vez ou outra e tal. Foi engraçado, assim. Foi quando eu entrei na empresa, aí o Caio automaticamente deu aquele clash, assim, né? Saía faísca eu e ele toda hora. Vocês brigavam muito? Muito. Nossa, gente. A gente ainda briga, né? Mas Mas vocês são é tipo diferente. Batman e Robin do desenvolvimento de Mas, game. porra, mas tem um episódio que o Batman não briga com o Robin? Deve ter, cara. eu nunca vi, mas deve ter. Tem aquela cena, né? Ou então Batman Tem um feira meme, da né? fruta, mas tudo bem. Filho da fruta. Não, é que a gente já não é muito fácil, né? Não. A gente foi amolecendo pra poder ter como trabalhar. Não eu com ele, mas assim, a vida, né, cara? Tipo, Claro. Ele mesmo fala que antes mesmo da Cat Nigiri ele conseguia ser pior ainda, né, cara? Então os dois caras muito cabeça dura, muito... É bom porque assim, eu acabo vendo o que eu não quero ser nele e vice-versa e a gente acaba... A dúvida que eu tenho, vocês dois trabalharam na Hoplon ou só um? Não, eu sou o único cidadão de Florianópolis que não trabalhou na Hoplon. O único game designer de Florianópolis. Muito bem, eu estou aqui com o único cidadão de Florianópolis que nunca trabalhou na Hoplon e nem fez Taekwondo. Não Segue. fiz Taekwondo, nunca encostei no desenvolvimento do Taekwondo. Taekwondo, pra quem não sabe, nossos ouvintes, nossos iraquianos médios que não sabem sobre desenvolvimento de jogos estão conhecendo através desse programa radiofônico. Taekwondo foi um MMORPG nos anos 2000 que chegou a reunir aí milhares de jogadores. Foi um sucesso por um tempo, depois aí se encerrou as atividades. O Nando tá me olhando com uma cara aqui. Tá sendo muito gentil, Mudando de assunto. Mas foi um experimento interessante. Na verdade, a Hoplon, ela continua sendo uma das principais empresas de jogos do Brasil. Sim. Ela fomentou, na verdade, todo aquele mercado em Florianópolis. Os profissionais que eu conheço hoje, que estão pelo mundo inteiro, né? Jogos fenomenais. Gente na EA,
Gente fazendo jogo super AAA, Mass Effect. Você falou com uma cara que pra mim, eles têm gente, né? E eu estou aqui no Brasil. Não. Brincando. Eu já tive a oportunidade de ficar lá fora. Ah, é? E eu voltei. Na verdade, eu fiquei lá fora por bastante tempo. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Todo dia. De vez em quando eu acordo e falo, por que eu fiz isso? Brincadeira, eu sei o porquê que eu fiz isso. Por que fez isso? A sua empresa? Porque eu queria fazer aquilo que eu gostava de fazer. Muito bom. É drive mesmo, é vontade de querer criar mesmo. Só que até hoje eu não tô conseguindo criar. Não, mas vocês foram em feiras internacionais esse ano, estão apresentando o jogo pro mundo, não estão focando só no lançamento brasileiro. E é um caminho duro, mas... Sim, é o caminho que tem que ser trilhado. Infelizmente ou felizmente, tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Estamos com alguma interferência? Produção? Não, tá tudo ok? Não é aqui, lá fora. Obrigado, BGS, pelos barulhos bizarros. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Entendi. Mas, Nando, aí você tava na Hoplon, foi pra Itália. Isso. Começou onde, desculpa? Eu comecei, na verdade, com publicidade. Eu fazia direito na faculdade, não me via de gravata. Nunca? Não me via. Mas a minha família queria que... Família tradicional de Florianópolis. Vai fazer direito. Não, eu não fiz nada direito. Eu fiz 3 anos, parei e trabalhava com publicidade na época. Saí pra começar na Hoplon. Na verdade, eu fui convidado lá porque me perguntaram se eu conhecia algum desenhista, né? Um interface designer que trabalha com jogos, né? Aí eu falei, não, eu conheço um cara. Eu vou indicar ele. Ah, tá, então indica. Ele pode vir amanhã? Assim, ele pode ir amanhã. Era eu, tava lá. Eu fui contratado na Hoplon. Fiquei 5 anos na Hoplon. Foi a melhor experiência de jogos. Né? Meu aprendizado que eu já tive foi lá. Foi a base de tudo. Aprendi muita coisa, não só de jogos, mas de tecnologia. Fiz o Taekwondo 5 vezes. 5 interfaces diferentes. E eu falei, vamos fazer esse jogo pra mobile? Na época, ousadíssimo. Não tinha ainda, tava começando, né? Vamos fazer esse jogo pra mobile? Então eu desenhei toda a interface pra mobile, mostrei pro pessoal. O pessoal não quis. Então eu falei, me desculpa, mas eu acho que o mercado agora ele vai tender um pouco pra mobile. Então eu consegui uma proposta pra trabalhar fora na Itália. Eu já tinha morado na Itália antes, que eu me formei na Itália. Ah, legal. Aí eu voltei pra lá e fiquei trabalhando lá. Só que sempre pensando em jogos. Uma pergunta muito curiosa, como é o mercado de games italiano? É pequeno, é bem pequeno. É bem pequeno, né? Pequeno. É bem menor que o Brasil, né? Bem menor que o Brasil. Bem menor. Interessante saber disso. Até eles saem da Itália, né? Eles têm algumas empresas pequenas lá que têm conexões com o pessoal da Inglaterra e tudo mais. Que daí, legal. aí é que vem todo o incentivo. O Jesus Fabri me falou uma coisa muito parecida sobre a Espanha. Ele falou, cara, é um país com estrutura, mas lá eles não estão com foco em games, então eu vim pra América Latina e estamos aí, né? Foco em games lá vai ter a Alemanha, a Inglaterra, obviamente. Vai ter Polônia. A França tem agora a Ubisoft. A França, a Ubisoft, sempre, né? Sempre teve lá. Mas eu não sei se... Eles não têm uma cena indie tão forte como a Alemanha. A Alemanha é uma cena maior. Legal. Então eu fui convidado pelo Marcelo pra voltar. Voltei pro Brasil. Conheceu esse cidadão. Sim. A gente ficou 1 ano e pouco trabalhando juntos, todo mundo na Cat Nigri, onde tinha um escritório. Só que não vingou. Os jogos que nós fizemos eram ótimos jogos, péssimos produtos. A gente sempre fala isso, né? A gente não conseguiu vender, não Tenta sabia... definir um pouco o que é um jogo e o que é um produto. Como é que você... Principalmente você que é o cara que lida com o business da coisa. Sim. Como é que você pode criar bons jogos e ao mesmo tempo ele não representa o produto? É porque ele falta originalidade, ele não consegue ser palatável para o consumidor final, mas é uma experiência divertida. Como é que você saberia definir uma coisa e outra? Olha, muito... Como alguém da publicidade, inclusive. Sim, né? sim. A principal definição do jogo é que o jogo é arte, sim. Ele tem um pouco de arte. Mas o jogo por si só, como ele é um... Contradizendo um texto que viralizou nesses dias. Mas o jogo é arte, mas ele é produto também. Então tu tens que ter essas duas vertentes pro jogo poder funcionar, né, e manter a empresa hoje em dia, no mundo que a gente vive. Legal. Ele tem que ser assim. E a parte do produto é saber quem é que vai comprar, quando vai comprar e por quê. Ou seja, é marketing total. O que a gente mais faz no Brasil hoje são bons jogos e a gente não sabe vender eles. Sim. Então essa parte do como vender é que vai fazer de um jogo um produto. A gente faz experiências agradáveis, divertidas, sem problema. Mas como fazer essas experiências agradáveis bancarem a si mesmas e aos próximos, esse era o que nosso aquela longa discussão, tipo, qual é o jogo brasileiro que, eu consigo lembrar até hoje que eu joguei e ele tá em diversas plataformas. Agora,
felizmente democratizou-se, estamos chegando nos consoles, estamos chegando em diversos dispositivos, não estamos presos ao mobile. O mobile foi uma boa fase, mas enfim, tá mudando de novo. Estamos em realidade virtual, então é um mercado que tá mudando, né? Realmente, tinha uma época que os jogos brasileiros que iam pra console eram aqueles jogos feitos no Brasil com dinheiro de fora, que não tinha nada de brasileiro. Ainda tem um pouco, mas tá diminuindo. E muito shovelware de Wii, né? Shovelware de Wii, bastante. Com todo respeito a quem entendeu a minha referência. Mas aí você voltou, criou a empresa... Não, a empresa já estava criada. Na verdade, eu entrei para tentar reformular isso, né? Para ajudar na parte de business. Legal. Né, que eu também não entendia nada. Então, eles achavam que eu entendia, eu fingia que entendia, só que não entendia. E um dia eles descobriram a farsa. A gente descobre diariamente. Toda vez que a gente olha a nossa conta... Não, tô brincando. Não, mas... É que é uma coisa legal do Nando é que dá de ver o crescimento dele muito fácil. Na coisa que ele não fazia ideia do que fazer. Bateu no peito e disse que sabia. E todo dia tu vê ele ficando melhor, né? Uma leitura que eu faço do Nando que eu acho engraçado. Ele vem numa família de empreendedores. Todo mundo na família dele montou alguma empresa, e nenhuma delas faliu. Tá tudo muito certo. Nunca quebrou a empresa? Não, olha, todas estão dando certo. Então, meu pai já quebrou a empresa. Só que a empresa que ele quebrou, na verdade, ele saiu. E agora a empresa que sobrou é uma das mais bem-sucedidas de Santa Catarina. De quebrar, do Brasil, na verdade. Mas ele saiu, né? Tá, ele se quebrou, mas a empresa tá de boa. Sim, a empresa tá ótima. Tá, exatamente. A questão é que, assim, aí tem essa persona do Nando, que é o cara de terninho, falando bonito e tal, mas lá dentro ele é um RPGista otaku, sabe? Tipo, um otaku se virando no business lá. Fazendo gatinhos com sushi. Quem está assistindo a gente, vai assistir a gente no YouTube, ó, eles têm gatinhos com sushi. Isso é a maior prova de alguém que teve a adolescência ou a infância nos anos 90. Muito Jiraiya, muito Jaspion. É isso aí. Não, mas Nando manda bem assim, a gente tem muito orgulho de trabalhar com ele. E aí você falou que quando você entrou, e aí eu também puxo o Caio também pra responder um pouco sobre isso, vocês trabalharam, foi uma ação muito focada, né, de transformar o King no produto, né? Não, quando eu entrei, na verdade, a gente tava trabalhando no Dinozone. Eu tô falando aqui. A gente trabalhou no Dinozone. Dinozone. Já tinha sido lançado. Tinha sido lançado como Dinopalooza, aí virou Dinozone, a gente tava trabalhando a parte... Ele era premium no começo, e a gente tava trabalhando a parte freemium dele. Tinha uma... Por pressões. Por pressões. De uma publisher, que a gente desfez o contrato com a publisher depois. Na verdade, eles foram muito gente boa. Foram bem bacanas. Ensinaram bastante. Eles não fizeram o trabalho deles, mas eles também não foram escrotos, sabe? Entendi. Foi um aprendizado. Uma nota 5 perfeita. Bem redonda. Mas aí depois vocês foram pro King. Não, aí nós fizemos mais outros jogos, na verdade. A gente fez o Dream Swim. Fala a história inteira, vamos lá. Dream Swim era a ideia genial que o Caio teve e eu sempre banquei em cima, sempre achei bacana, que era com controle simples. 2 botões. Plataforma de 2 botões. Pré-necro. Pré-necro. É a raiz do necro. O necro não existiria sem isso aí antes, na verdade. Só que isso é super gostosinho de jogar, super simples. É um jogo sobre um peixe. Peixe fora d'água. O objetivo é ir o mais longe possível, medido em metros. Antes de morrer. Antes de você... Não morre. Ele não morre, ele volta pra água. Tu tá numa viagem bizarra. Quando você morre, que é quando você não consegue subir nas plataformas, que são criaturas... É um negócio muito maluco. Você simplesmente volta pra água. Até a história desse jogo é que você é um peixe fora d'água, você tá alucinando antes de morrer. Porque tá asfixiando. E quando tu realmente cai na água, você volta à vida. Só que a gente não conta isso porque ele é fofinho e tal, ia quebrar um pouco essa atmosfera de jogo simples. Mas é sobre uma experiência de quase morte. De um peixe. De um peixe. Eu queria que fosse um peixe, tô brincando. A gente trabalhou nesse jogo, a gente ganhou melhor arte, né, nesse jogo na SV Games, foi bem bacana. Só que aí a empresa não conseguiu mais se manter. Então foi a época da cisão. Então todos os sócios, que eram em 5 sócios, saíram e foi ali o tira-teima. Eu sempre quis continuar, sempre achei que todo o investimento que nós fizemos na Cat & Gri deveria continuar. E tinha muito potencial, não só em Florianópolis, mas no Brasil inteiro. Certo. E o nosso time... Pô, até hoje, são um dos melhores profissionais que eu já trabalhei na vida estão nesse pré-time, né? Entendi. Né? Borges, Burigo, Marcelo. Hoplon, Marcelo Hoplon, o Frango atual. Frango, sim. Hoplon. Mas na época era o Burigo, né? Não tinha. E o Caio. Era o Burigo. E o Caio. E eu, o único cidadão. E nesse momento todos tiveram que pagar as contas, né? Viver a própria vida.
Então vocês fizeram part-time jobs aí, Aí a gente desmontou a empresa, eu perguntei pra todo mundo quem é que ia ficar. Quem é que queria ficar. E teria que realmente dar o sangue, investir e tudo mais. O único que falou que ia ficar de qualquer jeito, mesmo se eu não quisesse, ia continuar, foi o Caio. Entendi. Então eu falei, ó, é esse aqui. You are the truth. Alguém tem que ser mais cabeça dura que ele. Do que eu. Aí vocês brigaram muito? Não, aí foi quando a gente fez as pazes, né, eu acho. E aí, em madrugadas, programando e criando Fizemos coisas... Fizemos o Pulpman. Aí fizemos o Pulpman, que era um joguinho pra se livrar um pouco da engine proprietária bizarra que o programador fez. Que na época a gente não tinha dinheiro pra comprar as outras engines, Na época Unity era caro. Era caro. Era um mundo diferente. Aliás, situando as pessoas, Unity é um motor gráfico, pra quem não conhece. De 90% dos jogos do Steam. Né? 90% dos jogos do Steam usam. Agora ele já tá fazendo até pra consoles. Sim. É cada vez mais democrático, tem licenças dele que são gratuitas. E ele é o principal concorrente aqui no Brasil da Unreal, que é o top de linha. E aí os dois estão presentes no Brasil, aí disputando o mercado e fazendo a cabeça dos desenvolvedores. Então, a Cat Nigiri pegou essa fase que as engines eram caras. E aí agora já tá... A gente fez a nossa própria engine, né? Pra na verdade, poder publicar os jogos. A gente pegou o TCC do programador, que é um gênio. O cara realmente... O trabalho dele ficou fantástico, assim. Essa história toda parecendo Se Beber Não Case, né? Uma coisa meio doida. Ela tá olhando pra mim aqui no estúdio. Não, mas a gente pegou... Aí ele fez lá a engine mágica dele, que fazia tudo, buildava pra tudo, era tudo muito bom. Só que só ele sabia usar. E o que não tinha, não é? Vai na Asset Store e compra lá. Por exemplo, a gente precisa de uma borda preta na fonte. Ele ia lá e fazia do zero. Tipo, não tem, vou lá e compro um plugin de borda. Não. Cara, então da semana que vem a gente conversa. Ele tinha que implementar um negócio. Cara, um jogo que seria feito em 3 meses demorava 1 ano e meio. Então, assim, era muito bom pra ele, porque ele tava fazendo o que ele gostava, mas como ele negócio... Ele pra todas as reuniões com um cagaço, né? Tipo, pelo amor de Deus, não reclame. Vai ter que fazer isso aqui. Sim. Pronto. Sempre vem com a... Então... Mas é aquela história da ferramenta, né? Se o meu objetivo é pregar, se eu sou um pregador, ou seja, sou um game designer, meu objetivo é fazer jogo, né? Se eu sou o pregador, meu objetivo é pregar, por que diabos eu quero fazer um martelo? Eu compro um martelo na feira. Exatamente. Né? Exatamente. Mais fácil. Então a gente adotou essa ideia. A Unity ficou um pouquinho mais barata. Pouquinho. Só que a gente tinha uma graninha guardada. Conseguimos investir. Usamos a Unity pra testar e testamos com o Pulpman. Era o jogo que tu és o papo e atira nos demônios. Bem legal. Os jogos deles são todos assim. Foi um ensaio, tá? E logo depois, não deu muito certo também o Pulpman, mas... O Papa Francisco era o Papa. É o Papa Francisco. Foi uma homenagem. Fantástico. Sim, ele não morre, tá? É o Papa que ele fica tonto se o diabinho chega perto dele. Pera aí, cara. A animação é diferente. Não, tem as estrelinhas na cabeça. Tem estrelinhas. Tem. É verdade, ok. Mas ele cai no chão, que é um tabu. Sim, ele cai. Não, mas ele tá bem. Ele tá bem. Ele sempre volta. Tá, beleza, claro. Não morre. Não. É o Papa. Aí depois do Pulpman? Depois do Pulpman, a gente começou a reinventar a empresa. A entender que a gente poderia trabalhar com mais outras pessoas ao redor, poderia ter gente contribuindo conosco, até no risco, muitas pessoas no risco, com a Juliane, que faz as músicas, ajudou desde o começo. A gente começou a modificar o estilo da empresa, não precisamos mais de hoje a gente não tem mais um escritório, é tudo remoto. Sim. Eu comecei a entender mais de mercado, entender mais de marketing. Aquela coisa less is more, né? Às vezes. Foi o fundo do poço pra gente poder subir de volta. Legal. E aí a gente fez mais um teste pra testar uma mecânica de que a gente já tava pensando de fazer pra um novo jogo, né? Foi numa Big, aqui em São Paulo, que eu e o Caio decidimos fazer um jogo super simples que misturasse mecânicas que poderiam ser usadas em qualquer plataforma, ou seja, a mecânica que a gente tem hoje em King, mas que tivesse uma profundidade de conteúdo que pudesse ser jogado em qualquer plataforma, que não tivesse aquela conotação, sabe, pejorativa de é jogo de celular. Não, é casual. Não, é jogo mesmo, mas jogo. com uma mecânica simples, pode ser feito. E essa foi a nossa discussão inicial. Ali começou o Tactics, que virou King. Né? Mas o King original, na verdade, eram 3 ninjas contra 3 ninjas de outra cor. E eu achei legal que a coisa foi mudando de acordo com o trabalho dos artistas, né? Sim, também. É que assim, se depender de mim, eu vou ser sempre econômico. Eu vou fazer sempre Necrosphere. Mas aí no que entrou o Frango no projeto, ele já começou, não, a gente tem que contar uma história, cara. A gente tem que
Não, mas como é que a gente vai contar? Ninguém quer ler. Não, ninguém falou em ler, cara. Vamos contar uma história de forma gráfica e tal. Pra bem e pra mal, né? Porque ao passo que isso realmente é massa, tu entrar numa salinha diferente e tu ver que os detalhes ali, o que tá em cima da mesa, a rosquinha ali, sabe? Tipo, Toma os pequenos detalhes. Isso é muito legal. É muito custoso. Legal. É que nem aquele PlayStation que tem na sala do Ninja lá, do Otacon, né? É aquele negócio, tipo... Bem feitinho. Tu vê carinho, né? Mas carinho é caro, né, cara? Como a própria palavra, acabei de notar aqui. Carinho custa bastante, então a gente acabou entrando nessa de ter um negócio que é muito massa, mas também atrapalha o escopo do projeto, né? Infla muito. Então cuidem bem dos carinhos que vocês recebem. Mas pra explicar aí, Caio, aí foi mudando. Foi mudando. Eram ninjas de uma cor contra outros. Na verdade, assim, a primeira vez que eu joguei King, era eu e a minha ex-cunhada. Eu era 3 feijões e ela era 3 moedas de alguns centavos. E a gente jogou num tabuleiro de papel. E aí deu boa. Daí a gente, só temos que implementar isso aqui agora no computador pra ver se dá boa. Porque tem jogos que são muito bons. No tabuleiro, mas não... Não. Na vida real, só que quando tu vai jogando tabuleiro, fazer o cálculo todo dos turnos é um saco. Tipo, se o computador fizer pra ti de boa. Então tá, a gente sabia que tinha potencial. Daí a gente fez e ficou bom. Só que assim, eu jogava... daí no que a gente fez na implementação digital, a gente fez 3 ninjas contra um monte de inimigos aleatórios que chegavam. E tava muito bom mesmo. E eu não duvido que daria um jogo bom se a gente tivesse continuado nessa linha, sem problemas. A questão foi que a gente levou ele para uma GDC Europe lá. Pra Gamescom. Pra Gamescom. Que antes tinha GDC, antes da Gamescom. Com umas pessoas que nós consideramos... abalizadas? Sim, super. E o gurizão da Congregate. Era da Congregate, né? Ele fez E ele falou, olha, cara, esse jogo aqui tá muito massa, mas... Pra Congregate, o lance aqui é que isso aqui tá complexo demais e tal. Porque realmente... como o jogo ficou, você movia os personagens, você escolhia o que eles faziam durante o turno de ataque. Então tinha um turno de movimento, um turno de ataque e tal. Como vários jogos têm. Não é pecado ter essa complexidade. Mas ele falou, pra nós não serve. E a gente foi, então vamos ver o que dá isso. A gente unificou. Turno de ataque passou a ser o mesmo turno do movimento. Que é o que a gente tem agora no King. Você pode se mover. E se porventura tiver um inimigo no meio de coisas... Esse movimento continua sendo um movimento, mas também é um ataque. Muito presente em Final Fantasy Tactics, agora no Mario Rabbids. Você tem tudo isso. Exato. E aí, mas como vocês chegaram na conclusão que vocês iam transformar um jogo que ia ser uma batalha campal, abre aspas, de ninjas, num jogo com uma ninja mulher, estilizadinha? Bom, então nós tínhamos 3 ninjas, a gente teve que cortar complexidade em várias coisas, inclusive na quantidade de ninjas. Então a gente mudou pra um só. Bom, a princípio não era um ninja, na verdade era o Link porque na nossa implementação a gente só tinha ripado ali uns sprites do Link. E ele era um Link indo pra lá e pra cá matando aqueles Hyrule Guards lá. Obviamente não poderia usar o Link e ele se movia muito rápido pela... Nintendo, não processa esse programa. Nós estamos falando da história de um jogo. Pela tela, né, cara? Aí o Nando, tem que ser alguma coisa que faça sentido com o movimento, sei lá, tipo, patins. Aí eu falei, patins não tem a menor graça, velho. Que patins, cala a boca. Não, então alguma coisa que se mova. Eu falei, vamos lá, ninja, né, cara? Uma coisa que o Nando sempre puxa a sardinha pra coisas japonesas, né? Então eu cheguei, acho que aí a gente pode concordar, né, cara? Ninja, ele adorou ninja, a gente foi lá, foi de ninja. Mas ele demorou um ano e pouco pra gente botar o patins no ninja pra fazer o combo perfeito. Porque quando ele concordou ninja, eu falei, ganhei ninja, não vou, né, pedir o patins também, né? Vamos deixar só ninja. E ficou ninja, na verdade, não era o Frango ainda. Tava com outro artista desenhando. Não tinha toda essa cara que o Frango colocou. A hora que ele entrou... Mas já era uma menina. Era uma menina. A gente sempre concordou desde o começo que a gente queria um personagem feminino Foi uma sugestão de quem? De usar o personagem feminino? Eu vou dizer que é minha e ele vai dizer que é dele. Então acho que não vai ter ninguém sabe. Os dois queriam. A gente queria feminino porque... Feminino não sexualizável. Acho que era a nossa ideia principal. Porque é muito fácil. Vou botar um personagem feminino e eles fazem o mesmo clichê que todo mundo faz, que é... Peitão, bunda. Não, cara. E tipo, se você bota uma criança... Isso não é sexualizável de jeito nenhum. Então ele falou, não, vamos botar um personagem de 13 anos, criança. Porque se você achar isso sexualizável,
você tá com problemas. Tem problemas. Então... Talvez você tenha um problema com museus. Eu não vou me estender nessa discussão, mas enfim. Talvez você tenha problemas com museus. Exatamente. Então, a gente já sabia que ela tinha que ser uma menina, uma criança, menina, e o ninja encaixou, né? O legal é que vocês botaram uma criança de 13 anos que mata outras pessoas. Não, mas são seres corruptos. Olha lá. Ele mata seres corruptos e bonecos e robôs. Ah, então It's okay to kill robot. Tá tudo bem. Ó, aí, onde é que eu tava? Na Kim, como a gente chegou nela. Isso... É isso aí. Aí ela... O estilo dela que a gente tinha concordado, ela tinha que ser uma coisa chibi, né? Fofinha, mas não tão fofinha, que relembrasse Mega Man. Sim. Mas que fosse... Dando aquela coisa meio de velocidade. Isso, mas que tivesse uma esperteza, um negócio diferente, mais... porque assim... mais afiado. Por isso que a gente... Kim. Não, exatamente. Ela é pra ser, é pra ser caipirona mesmo, do interior, assim, do nada, pra justamente fazer o contraponto com o que a gente considerou o vilão da história. Que é super sofisticado, né? Que é justamente a vida na cidade, né? Que é as corporações. E a gente fez um monte de como é que é? Crítica social foda ali, né? Por trás da história, por trás da história do cenário, tem várias críticas sociais. Mas é aquela crítica social que a gente, tipo, é meio, sei lá, meio... esquerdomacho, como falam lá. Mas essa era a ideia, era realmente fazer um contraponto, então, da vida dela na sociedade dela, que é tudo simples e que tudo funciona bonitinho, regadinho, contra o resto. Então a gente faz várias piadinhas, as fases, elas são todas críticas a alguma coisa. Então tu tem uma fábrica na primeira, daí depois tu vai pra uma penitenciária... privada. Né? Aí tem um templo. Tem um templo, que daí é a parte que... O Nando sempre torce o nariz quando a gente bota templo nas coisas. Sim, sempre. Ele tem muito medo de backlash. Diferentes culturas no mundo inteiro. Mas a gente não vai botar cruz, não tem nenhum símbolo, não tem nenhum símbolo. É um templo, você... Mas Papa contra o Diabo é bem legal, né, meu? Muito bom. Mas o Papa tá saindo por cima lá, cara. Eu acho que o Papa tá... Nossa, total, deve ter algum lugar aqui. Eu tomo esse cuidado pra não ser pejorativo com ninguém, né? Sim. A gente vai contar uma história, eu peço sempre pra não ter problemas nenhum que alguém vai se ofender. Entendi. Né? A pessoa pode se ofender, mas ela nos nossos jogos não vai estar claro ali essa ofensa. E você sempre faz uma consulta, né? Tipo, antes de lançar qualquer coisa, você tem os seus playtesters, tem as pessoas de confiança, você já bota na mão e fala, se tiver merda, me fala. Não, se eu deixasse o freio solto, nossa. Não, a gente ia estar xingando muito mais as coisas. Eu sei. Mas aí no paralelo, você desenvolveu Necrosphere. O que foi isso? O lance é que... Como que é o lançamento do ano de vocês, praticamente. Sim. Como eu falei agora há pouco, o escopo inchado do... E nós conversamos muito sobre. Exatamente. Escopo inchado do Kim, e em vários pontos em que não cabia mais a minha. Meu trabalho como GD era especificar algumas coisas e testar quando estiverem prontas pra ver se elas estavam boas. E tava demorando pra ficar pronto. E aí isso vai tirando o morale do time e tal. E aí eu fui ficando meio broxado, assim, né? De esperar. Não é culpa de ninguém, não é o Nando fez uma péssima gestão, não. A gente foi trouxa em algumas coisas. Fomos. A gente teve que trocar várias vezes de programadores. Não só isso também, no escopo total da arte. A gente deu vários passos maior que a perna e vários passos pra trás e a gente fez várias cagadas que no final me deixavam muito tempo. Dá pra dizer uma coisa, assim, eu não vou colocar um antagonismo aí, mas dá pra dizer que o Necrosphere, de uma certa forma, ele é o anti-Kim? Total. Nossa, o primeiro jogo que ficou pronto, o Yin Yang da dentro da empresa. O jogo que não foi pra frente e pra trás, ele meio que foi só pra dar 2 pra frente soco lá, né, cara? 2 pra frente soco forte. Ele só ia. Até quando ele tinha que voltar e mudar alguma coisa no caminho, era um jogo que mudava indo pra frente ainda, sabe? Então, ele é o contrário, esse negócio do retrabalho e da complexidade. Não, ele conta a história dele de uma forma muito sutilzinha, assim, tem um texto, você quer ler? Lê, se não quer, você não vai nem saber que tem. Ele é realmente o contrário, ele é feito pra ficar pronto. É engraçado que quem não sabe a história fala, nossa, que legal, você leva o bonequinho por dungeons e tal. A história... Terry vai para o além. Levou um tiro na cabeça. Pro inferno. E agora ele tá tentando se recuperar. Isso que eu gosto de vocês têm umas histórias ácidas, assim, nesse aspecto, né? De tirar sarro mesmo. Mas tem que ser... Eu tenho um pouco como é que chama? De cringe, assim, quando o negócio se leva muito a sério.
É aquele negócio do Uncanny Valley, assim. Se você se leva muito a sério e o teu negócio tem muito production value e tal, qualquer coisinha off fica muito off. Muito discrepante. Fica muito feio. Agora, se o teu jogo é um bonequinho de 8x8 pixels... Quadrado. Parece o Bob Esponja com topete. Se a tua história tiver buraco, você fala, cara, dane-se, é só um jogo. Perdoável. Então isso dá uma liberdade gigante, né? pra contar uma história. E a gente tem um exemplo, por exemplo, e ele sempre fez os fãs de trouxa, os fãs de Metal Gear Solid levando ultra a sério e o Kojima lá botando box e waifu e todas as merdas. Cara, ó, eu nunca caí nessa, viu? Eu sempre falei, tá, cara, ele tá só se divertindo às custas desse meu amigo trouxa. Eu tenho um amigo muito trouxão, ele realmente vendo os paralelos e tal, e o cara só tá brincando contigo, cara. Ele só tá zoando. Não, literalmente do Metal Gear 1 ao 5 ele escreveu a mesma história, só trocou um personagem aqui e ali. O cara contra o robô gigante, morre, tem uma perseguição no final e... É a mesma história. Que é o que o Super Metroid e o Metroid, né? É o mesmo jogo, é um remake, mas pra não dizer que é um remake, eles... não, é sequência, tá, mas a história é igual, o boss é o mesmo, tudo igual, todos os boss são os mesmos na mesma ordem. Não, é porque eles não morreram, eles voltaram pro planeta. Nossa, era uma história muito mal feita. E as pessoas compram essa história e canonizam uma história de merda. Assim, é o meu jogo favorito, assim, Super Metroid. Mas é uma história de merda. Tipo, a Nintendo sabe disso, sabe? Pra mim, eles podiam só resetar, assim, sabe? Tipo, e não ficar contando, não, vamos tentar dar um jeito. Mas às vezes a questão é que, às vezes, o que o jogador quer é isso, né? Sim. Não é... O cara quer complexidade, às vezes, porque ele é tão fã do negócio que ele quer que aquele universo tenha mais dimensões e ele não foi concebido pra ter dimensões. Mas será que ele quer? Eu tive... É uma discussão gigantesca, eu não quero. Não é só eu não quero, tipo, sei lá, eu acho Metal Gear, o último que ele lançou antes de sair da Konami, o Metal Gear 5 é um jogo legal e ele tenta sair um pouquinho da casa. Mas é um jogo que se perdeu, né? Ele foi demitido depois da empresa, então... mas aquela empresa também tá fazendo tudo estranho, né? Posso falar isso? Pode falar, claro. Eu não tô entendendo nada do que eles estão fazendo. É sua opinião. Eu não entendo nada do que eles estão fazendo. E temos uma invasão de uma criança no estúdio que agora saiu. Era um Stormtrooper. Um Stormtrooper, não é uma criança. É um mini Stormtrooper. É um Storminho. Dá tchauzinho pra criança. Mas então a gente tá nessa entrevista aqui falando do King e do Necrosphere, os grandes títulos da Cat Nigiri nesse ano. Cat Nigiri, que não é onigiri, não é sushi. De onde veio esse nome? De onde vem o nome? Tá, temos duas histórias, oficial e a que eu conto pra investidores. Vamos contar direto de verdade? Vai, conta de verdade. Conta de verdade tudo. Conta do investidor também, eu quero saber. Conta do investidor, depois eu faço o contraponto. Qual é a história filosófica? A história é o seguinte, o gato é um animal super ágil, super fofinho, super inteligente, que nem a gente. Tô acreditando, Nando. Vamos lá. Que nem a gente. O nigiri, na verdade, é o arrozinho embaixo, né? E a fatia de peixe em cima. Então, o nosso cat nigiri, ele tem a fatia de peixe em cima dele, porque ele é super esperto e carrega comida nas costas, né? Então, um cara que já sabe o que tá fazendo. E o nigiri é uma comida japonesa que é super simples, né? Um arrozinho e o peixe. Mas é super complexo de fazer. Muito bonito, mas Falou no Taku Game Show isso aí? Falei. Falou em todas as feiras que você foi. Exatamente. Muito bom. Conto pra todo mundo. Mas todo mundo pergunta a história original. Qual é a história verdadeira? Mas tu deixa transparecer que isso tudo é uma mentira? Sim, claro. Tá. Bom, a história original... Faz parte da apresentação. A história original eu e o primeiro artista, o primeiro sócio lá, né? O artista que a gente Marcelo. falou. Não, o Burigo. Tá, mas qual vai ser o nome da empresa? Eu falei, é indie, tem que ter nome de comida ou de bichinho. Ele, Cat Nigiri. Falei, beleza. E é isso, cara. Foi só a primeira coisa que veio na cabeça de um cara que queria tirar um sarro. É que nem drops de jogos, o pessoal fica falando da origem do nome, era pra ser um site de notícias rápidas. Não faço notícia rápida até hoje. Eu tento, mas enfim. Tá no espírito do site, sei lá. Mas é isso. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é... Agora falando mais localmente, o que vocês estão achando da experiência de estar aqui na BGS, público? O que eles têm falado do Necrosphere? O que eles têm falado do trabalho de vocês? BGS, crianças e adultos. BGS a gente sempre fala que tem sempre uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Começa pela ruim. A ruim foi que a gente estava num lugarzinho um pouco diferente daquilo que a gente esperava. Foi resolvido, né? Legal. Era um lugar um pouco baixo, ninguém passava por ali, tá resolvido. A equipe da BGS foi super carinhosa com a gente. Claro. E a gente resolveu esse ponto aí. A boa notícia é que tanto o King quanto o Necrosphere estão no booth da PlayStation.
Aê, galera! Então, se você está no booth da PlayStation, prestigie o mercado nacional. Dá tchauzinho pra câmera ali. É isso aí. Prestigie esse jogo nacional. Quais são suas impressões, Caio Lopes? Olha, basicamente as mesmas da dele e as constatações de que o jogo, os dois, estão agradando muito. Né? Vocês têm passado na PlayStation pra perguntar como é que tá lá? Então, eu joguei ele lá, mas ele tá meio crowded, assim, então não tenho passado muito por lá, não. Mas eu pergunto pros atendentes. E eles gostam, assim, eles falam que a resposta das pessoas é bem positiva. Legal. E aí, quando eu passo lá, sempre tem gente jogando, então é um bom sinal. É ótimo. Tá parado, tá fluindo. E olha que a versão do Necro lá... A versão do Necro é a versão... Não é o mesmo Necro daqui, né? Primeiro que ele é um port de 3 semanas correndo pra poder botar o jogo lá na... A gente prometeu pra Sony, prometemos PlayStation. Né? Promete antes de falar com a equipe, né, cara? Daí a gente que se dá. Já chega com a bomba. Eita, nós. Falou, prometi pra Sony que o jogo vai rodar no PlayStation. Ah, tá. Obrigado, cara. Aí o que acontece? Nosso programador entrou lá no... Já recebeu a missão. Entrou nas primeiras semanas, fez um crunch da quinta até domingo. Mas mandou bem pra caramba. Isso aí. É o que vale. Acho que a gente tá saindo na fotinho ali, a galera tá fotografando a gente no aquário. E aí eu ia perguntar, o que vocês estão achando? Porque uma pergunta agora mais economia política no Brasil atualmente. Não é polarização política, não vou perguntar isso pra vocês. A gente tá numa crise ferrada. Ano passado, nós tivemos Horizon Chase, que foi um case bem sucedido da indústria. Esse ano eu achei que a gente fosse ter um ano mais complicado e, na verdade, teve vários títulos aí que estão ganhando destaque. Vocês saíram no IGN, parabéns. Sim, valeu. O pessoal lá também super carinhoso com a gente. Pessoal, aquele vídeo de reações é muito fofo. É muito bom, né? Muito bom. Rock Paper Shotgun, tá todo mundo falando de vocês. O que vocês estão achando da situação do mercado atual? Tá difícil, mas o mercado tá sabendo reagir. Como é que vocês avaliam? O grande ponto agora que aconteceu foi o Steam Direct, né? Isso aí modificou todo o mercado de PC. Mas a gente tava morreu o Greenlight, né? Já tava ruim, mas agora a gente tava esperando um retorno diferente no lançamento do Necrosphere, até pelo tudo isso que tu acabaste de falar, né? Das pessoas falando bem do jogo. A gente tá com uma review super positiva lá dentro. Tudo foi muito bom. Só que, como tem vários jogos ao mesmo tempo, Steam ficou como a App Store é hoje, né? Os jogos bons, se não tem muito marketing envolvido, eles começam a ficar soterrados. E ele come parte dos seus lucros, porque ele tem um percentual alto pra você ficar lá. Sim. E como é que vocês têm feito com outras lojas? As outras lojas têm ajudado? Como então, tem sido isso? Todas as lojas de PC que a gente colocou, a principal é a Steam. Obviamente vem tudo de lá. Nós já tínhamos lançado os jogos em versão demo. Até na Steam mesmo a gente tinha deixado lá, mas não teve nenhum download. Já na Game Jolt e itch.io, nessas lojas periféricas, o pessoal fez um download, jogou e já fizeram vídeos, comentários, etc. Legal. Até que ajudou a gente. Bastante feedback. Legal. Boas partes dos bugs a gente arrumou na hora lá, com o feedback das lojas menores, né? As lojas mais indie. Legal. E vocês têm pensado, por exemplo, em lojas nacionais, nuvens, esse tipo de coisa? Tá lá também. Tá lá também? Legal. Já deu um resultado legal na nuvem. Legal. A Level Up eu tô esperando agora a resposta, porque acabou de passar um mês, né? Legal. Mas deu um resultado pro Brasil, foi legal. Né? Mas acompanhou o problema que a gente tá na Steam. Entendi. Eu não tava esperando a gente não tava esperando esse retorno baixo. A gente tá trabalhando, vendo outras alternativas de como modificar isso. E eu mesmo hoje aqui, eu perguntei para algumas pessoas até de fora, que estavam aqui visitando, se existia alguma coisa que eu pudesse fazer e tudo mais. Eles falaram, não, tá igual, tá, pra todo mundo tá assim. Eita, então é geral. Obviamente, para quem tem muita verba de marketing e que tem um ótimo jogo, dá certo, né? Dói menos. Até eles roubam entendi. Pega parte do público. Pega parte do público. E aí, como vocês têm pensado um pouco essa presença no stand da Sony é uma vitória pra vocês? É uma vitória. Não só aqui, mas na Argentina Game Show também. Que legal, bacana. Quantas feiras internacionais vocês foram esse ano? Nossa, quantas? Quanto dinheiro foi nisso? As duas PAX? As duas Calma, PAX. não chora. Nossa. As duas Vamos PAX. lá. PAX West. Logo depois E3? PAX East primeiro, na verdade. A gente foi GDC, PAX East, legal. Big. Aí foi Gamescom, PAX West, Tokyo Game Show. Aqui, a BGS. Japão, Argentina Game Show. Japão é um fenômeno.
Nossa, que vontade de voltar. O Kobe Beef é uma delícia. Muito bom. Muito bom. Mas eu sou mais do Dom mesmo. Do Dom mesmo, legal. É. E vai ter PAX Austrália. Ó! Agora, tamo vendo. Vai, Tamo vendo. Um asterisco, né? Tamo vendo. Estamos vendo. E a gente espera... Tem mais 2, 3 eventos aí que a gente tá querendo participar. Tá no sigilo? Tá no sigilo pra poder mostrar mais de Necrosphere Também pra não ficar feio quando a gente não participar. Não, tava no sigilo. Fulano, você não ia lá. Não deu. E aí, outra pergunta que eu ia fazer pra vocês. No plano futuro aí, vocês estão finalizando o King, que é o anti-Necrosphere, ou ao contrário. Tem outros planos pra empresa? O que vocês estão pensando? Não precisa, se vocês não puderem falar algumas coisas, mas dar algumas pistas do que vocês vão fazer aí. Temos alguns projetos no forno, na verdade. A gente não tem nenhum flagship, né? Flagship seria o jogo principal. A gente não tem nenhum desses definido. Então nós estamos trabalhando em várias ideias. O que eu queria saber, assim, vamos pro casual? Estão fazendo VR? Estão fazendo o quê? Não, calma. Tá, mas a gente pode vou dar um superficial aqui. Vai, dá o superficial. Nós temos um projeto, um outro Metroidvania um pouco mais... Robusto? Mais gordinho. Mais com controle mais tradicional, só que com algumas coisas inovadoras que a gente aprendeu que funcionou muito bem. E com esse bom humor do Necrosphere também? Jogando Necrosphere. Jogando Necrosphere, você acaba desenvolvendo ele e tal, você viu várias coisas que deram certo e que tem que fazer de novo. E se tivesse isso? Então... Isso é muito bom, vamos testar. As coisas que a gente sabe que funcionaram muito bem neles, que a gente quer fazer de novo pelo menos mais uma vez. Já que tá com a mão na massa, tá com a cabeça... Nossa, eu estudei um ano de level design de Metroidvania pra... Nossa, tem que pelo menos usar isso mais um pouco. Fora isso, nós estamos party game? Flertando com party games. O negócio que legal. Do Switch e tal, essa onda toda, né? De jogar junto com o teu amigo no mesmo sofá, assim, que a gente ama e morreu. Durante 15 anos isso sumiu. Assim, tipo... E agora tá voltando, então já que tá voltando, vamos fazer um. E, cara, os dois que a gente tá trabalhando são muito divertidos. Que legal. Tem mais uma ideia que é trabalhar já com 3D. A gente nunca fez jogo em 3D, então a gente tem uma ideia pra trabalhar com jogo 3D. Ela é bem, como é que eu posso dizer, é desafiadora pra gente. Né? Pra fazer e pra jogar. Pra fazer e pra jogar. É muito mais difícil, né? Bem mais difícil. É uma premissa bem interessante, assim. Só de Elevator Pitch ele já parece um negócio muito... Quero ver. Né? Mas é um jogo também com a nossa simplicidade, né? A gente tem a simplicidade de mecânica, obviamente ali... Ele vai ser um pouquinho mais complicado porque ele vai ser 3D, mas a simplicidade da mecânica vai estar ali dentro do ambiente, né? Animal. E fora isso, estamos vendo mais coisas aí. Tem mais algumas ideiazinhas, mas estão todas no forno, nenhuma definida concreta, assim. Não... A gente estava até discutindo isso semana passada na reunião do time. Hoje, sexta-feira, ia ser a nossa reunião, só que não deu porque a gente está aqui. Roubei vocês, desculpa. Não, mas não foi 1h da tarde que a gente faz toda sexta-feira. E o pessoal vai definir nessas 2 semanas qual vai ser o flagship mesmo. Qual que é o principal. A gente tá chegando aqui nos minutinhos finais da entrevista, aí eu vou fazer uma pergunta bem mais geral. 2 coisas. Vocês falaram aí da carreira de vocês, fomos a fundo, só não perguntei dos casos amorosos e que aí a conversa ia ser realmente longa e eu precisaria beber um pouco. Mas me explica uma coisa. O que vocês recomendariam para um cara que está entrando numa faculdade de desenvolvimento de games agora ou não vai cursar desenvolvimento de jogos, mas quer começar? Que esse cara... O que ele precisa para atuar no mercado de games agora? O que vocês acham? Que experiências ele tem que fazer antes de querer fazer o jogo dos sonhos dele? O que ele tem que passar? Olha, posso te parafrasear? Posso te parafrasear? Sim. Olha, vai. Lance 10 jogos. Faz 10 jogos logo. Porque assim, o que eu gosto de dizer sempre que me perguntam isso faz 10. Porque assim, seus primeiros 10 jogos vão ser de certeza uma merda. Então faz logo. Lança fazer. Óbvio que não funciona exatamente assim, mas é uma forma de você garantir que você viu o ciclo de desenvolvimento inteiro algumas vezes. Porque senão você não tem a capacidade de dosar se você tá querendo fazer uma ideia faraônica lá que não tem como acabar. Se você já fez algumas vezes, você sabe o tamanho do problema que você tá se enfiando. O Necrosphere só saiu porque eu sou velho de guerra. E eu fiz o jogo inteiro desde o começo, sabendo exatamente como fazer pra terminar ele. Eu não fui... Existem jogos que são feitos assim e tal, e demora 5, 6 anos e ficam prontos, ótimo. Mas eu sabia que pro meu jogo dar certo, eu tinha que saber como terminar ele, não importa onde que eu tivesse.
Inclusive Então, é um jogo de speedrun, né? Para o cara Exatamente. Eu sabia o escopo inteiro dele. Desde o início. Desde o início. Eu sabia o que ia ter, quantos power-ups ia ter, qual o tamanho das regiões, onde que ligava, não sei o quê. E mesmo que eu mudasse a história, eu mudava tudo, né? Eu sempre sabia pra onde o jogo tava apontando. Então, faz o máximo de jogos que você puder, inteiros até o fim, bem feito, né? Faz tudo. Vê lançar, vê como é que é. Marketing, tudo. A gente demorou 2 anos pra fazer um jogo, o nosso primeiro jogo. Lançar na App Store e descobrir que não é só lançar na App Store. Isso não basta. Não é só apertar o botão. Se a gente tivesse feito um clone de Flappy Bird, a gente ia ter aprendido isso em 1 mês. A gente aprendeu isso em 2 anos. Então faz um monte de jogo pequeno antes de querer fazer algo faraônico. E a outra coisa é, desde o começo mostra pra todo mundo o que você tá fazendo, sem medo de que vão roubar a tua ideia nem nada, porque é muito mais importante que as pessoas te dêem um feedback constante sobre o que você está fazendo pra você saber que o teu negócio é confiável do que a possibilidade de alguém roubar a tua ideia. E se o jogo for bom, vão roubar a tua ideia. E vão roubar, e tu já começou a orgulho disso, na verdade. Né? Na verdade, você fala, olha só... Roubaram minha ideia, olha que legal. Se alguém roubar a ideia do Kim agora... Até fala, então, roubou minha ideia, mas tá da hora. Se alguém roubar a ideia do Kim agora, roubaram, beleza. Né? Já roubaram, não tem problema, porque a gente tá 2 anos na frente já em desenvolvimento. Então, a gente... Deixa roubar. Mas mostra. A gente conhece muito jogo que, com todo respeito, é uma porcaria e que podia ter ou ficado melhor ou simplesmente desistido da ideia se o cara tivesse mostrado. Mas ele ficou naquela de, quando tiver mais legalzinho eu mostro. Isso é o maior pecado que você pode fazer, é esperar ficar legalzinho, cara. Isso na parte de jogos, né? De desenvolvimento mesmo. Parte econômica, se a pessoa tá querendo entrar numa faculdade para ganhar dinheiro nessa nossa área, olha, ganhar dinheiro nessa nossa área não é fácil. Então, definitivamente. Minha recomendação é... Não entra. Se tem muita vontade, se tem paixão de verdade, que é o que a gente tem, e tá disposto a arriscar e até sacrificar algumas coisas da vida para investir nisso aqui, se é amor, vai com tudo. Lança os jogos. Né? Agora, quer um trabalho na área de jogos seguro... Não 10 mil reais por mês... Não é no Brasil. Não é no Brasil. Pode se formar aqui, de repente, e tentar ir para fora em algum lugar. Lá tem várias oportunidades. No Brasil ainda não. Ainda é um mercado que está engatinhando. Talvez daqui a 5, 10 anos isso mude. As projeções são para mudar, né? Sim. Mas não é o momento. É isso aí, gente. Tem alguma coisa, a última pergunta mesmo para encerrar. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam falar? Tem uma coisa da Kim. Não, manda ver. Que o pessoal da comunidade Baby Metal tá adorando, Kim. Baby Metal, verdade. Eu tinha esquecido. É uma baita de uma referência do jogo Baby Metal. A trilha é meio Baby Metal? Não, a trilha não é, mas eu tô pedindo... Como o jogo ainda não tá né, totalmente feito, a gente tá fazendo as fases finais, vamos ter uma surpresinha aí. Baby Metal, pra quem não entende, você iraquiano médio, que não sai da sua casa, entra no YouTube e procura, mas é um metal feito por garotas fofinhas. Assistam, é muito legal. É muito bacana. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Igualmente. Nosso programa News Games Especial foi dedicado à empresa de vocês. Depois vai estar lá no YouTube, vai estar no nosso SoundCloud. Aí depois vocês compartilham. Valeu. E vocês que estão acompanhando a gente, esse programa é um oferecimento especial da Intel, da Faculdade Mauá e da Brasil Game Show aqui na BGS 2017. Nós estamos nos aplicativos gratuitos no Android e no iOS, www.radiogeek.com.br. Bem, bota... tem mais uma coisinha, posso falar? Diga, fala lá. Necrosphere já está disponível na Steam, né? Exatamente. Por R$10. R$10. Tem uma promoção na comunidade Geração Gamer, comunidade dos jogos brasileiros. Eu vou dar uma aqui de Necrosphere. Entrem lá e comentem, não é só botar as pessoas pra curtir. Eu vi curtida ali, eu falei, mas quem recomendou, cara? Comentem. Falem quem vocês botaram. Tem o regulamento lá direitinho, dia 17, vou dar uma aqui. O Caio falou de me dar uma outra aqui, então a gente vai ter mais sorteios lá na comunidade. É super bacana. Pô, R$10, meu preço de um misto quente. Olha, o misto quente come em 5 minutos, o jogo dura 3 horas. Ou 6 comigo, né? Você morre muito? Nossa senhora. O Nando é o pior jogador do mundo. Eu sou o pior jogador de Necrosphere do mundo. Você tem que gravar um gameplay falando o pior jogador de cara, fazendo gravação do Nando, cara. Nossa, isso é quando a gente tiver na Rádio Geek um programa de gameplays, eu vou chamar vocês, aí vocês gravam lá no estúdio com a gente, com todos os bonequinhos. Tá bom? Obrigado, gente. Vamos encerrando aqui. Bota, sei lá, velho. Bota um... Tem Street Fighter? Tá, bota aí. Boa, Street Fighter. Bota a música do Guile. Street Fighter, tipo de música do Gaio. Vou ficar aqui com o gatinho enquanto não entra a música e ele vai lá selecionando. Vai lá, Bey.
Vamos lá, tá quase. É tetra. É tetra. É tetra. Vai entrar um anúncio. Então é isso, gente. Canta aí. Aê! Valeu, gente. Até mais.